diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Elielson, Senhor. Ele se coloca diante de Ti, Senhor, como um instrumento, Senhor, que pode ser usado por Ti, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento sobre a vida dele, Senhor. Usa ele com poder, autoridade, Senhor, com ousadia, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor Jesus. Nós engrandecemos o Teu nome, guarda tudo que leva o nome dele, Senhor, a Tua casa, os Teus filhos, Senhor, os esconde, Senhor, enquanto ele ministra, Senhor, ó Deus. O torna invisível, Senhor, nesta noite, diante dos ataques satânicos, Pai amado, Pai querido, diante das setas malignas, Senhor, o cobre, Senhor, com o Teu sangue, Senhor Jesus, e usa, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, nesta noite. O Senhor já gerou no coração dele a palavra, Senhor. O Senhor já falou com ele, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Mas só que derrama, Senhor, ousadia, Senhor, ó Deus, que ele entregue tudo, Senhor, aquilo que o Senhor gerou no coração dele nessa noite, Senhor. Que ele não volte para casa com nada, Senhor Jesus. Estamos aqui como vasos, Senhor Jesus amado, Jesus querido, para ser cheio, Senhor, nesta noite. Nos enche, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com a Tua bondade, Senhor, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Pai do Senhor, igreja. Deus é bom. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Deus é fiel. Hoje vamos ministrar para o mês 10 de outubro. Amém? Isso mesmo? Ontem tentei estar aqui, mas estava muito enfermo no dia que o Giovanni pregou, fiquei muito mal e ontem acabei não conseguindo poder vir para a igreja, uma coisa assim bem complicada. E acabei ali até pedindo por... Estava meio reclamando de dor lá, o meu filho começou a orar lá e veio orar por mim, enfim, né, amanheci o dia bem, graças a Deus. Até falei para ele, Varão, você precisa ir para a igreja comigo hoje? Ele falou, pai, eu falei, você está orando, Varão? Pôs a mão na minha cabeça, já estou curado, olha que bênção. Falei, o pastor precisando de varão lá para orar, chega os irmãos com enfermo, então você precisa vir para a igreja. Ele já tomou banho cedo, está lá em cima para a glória de Deus, Pai. Brincadeira à parte, mas verdade, né? Deus opera, né? Deus usa quem Ele quer, e ali Ele usou para que eu fosse curado. Estou bem, graças a Deus. E tem uma palavra do Senhor para nossas vidas essa noite. Eu ouvi Deus falando comigo desde quando eu me preparei para o meu banho, saí ali no meu quarto me arrumando. Eu ouvi Deus, o cuidado do Senhor para conosco. Eu vi o cuidado de Deus para a minha vida, assim, tremendo, porque eu saí do banho, peguei a roupa que ia vestir e comecei a ver o quanto Deus é bom. Porque eu peguei a meia para usar e eu percebi que eu estava com a meia que foi a Gal que me deu. Falei, Deus é bom, né? Aí peguei a calça, percebi que estava com a calça. Se você reclamar aí que está rasgadinha aí, foi o pastor que me presenteou, tá? Reclama com ele. Percebi a camisa foi um irmão também abençoado que me deu, sempre ele me dá um presente. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Aí fui olhar o relógio que eu ia usar, porque aí eu percebi que o relógio também, os relógios que eu tenho, todos foram presentes. E coisas que, sabe, às vezes nem uso, aí eu falo, tenho que usar para honrar os irmãos, porque é tantas coisas que Deus nos dá. E eu vi na série que o pastor trouxe aqui de dízimos e oferta, eu falei, devido a isso, o Senhor gerou no meu coração, eu precisava trazer uma oferta melhor ao Senhor, por gratidão a essas coisas. Que eu sempre falo, você quer saber o segredo de ficar rico, é só ser fiel ao Senhor. Claro, riqueza é dom de Deus, mas eu entendo assim, se você quer ter uma vida próspera, é só se atentar às coisas que Deus te dá. Deus te deu, devolve, Deus te deu, faz o que você não fez ainda e você vai ver a providência, o sobrenatural do Senhor. E eu vi o cuidado de Deus em tudo na minha vida, eu falei, Deus é maravilhoso.
E aí, quando eu abro o portão com aquela chuva toda, eu percebi que a chuva tinha passado e eu não tenho um carro para vir até a igreja. Então, eu subi tranquilamente, sem me molhar. Eu falei, Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Como diz o Rafa, né, o pastor Rafa, Deus é magnífico. Deus é top, sim ou não? E eu falei, Deus, fala com a tua igreja, traz uma palavra para nós. Eu não tenho disso, de estudar há muito tempo, de fazer isso, não é o meu perfil. Claro, temos que ter a porção do Senhor todos os dias. Mas o que é para hoje, eu busco hoje mesmo. Não tenho problema, dificuldade nenhuma em falar isso. Eu não tenho isso de estar estudando um mês para pregar. Não, é para pregar hoje, eu leio a Bíblia hoje, eu leio na madrugada, eu leio nesse momento e venho pregar. É de mim, entendeu? Deus usa cada um como Ele quer. E Deus gerou algo no meu coração essa noite para ministrar na vida dos irmãos. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, um texto muito conhecido, muito conhecido. Já preguei sobre esse texto, mas eu percebi que outra vez que eu preguei, eu fiquei mais atento em explicar tudo aquilo que tinha lido e etc, etc, mas Deus me trouxe algumas revelações nesse texto, algumas coisas muito simples para a qual nós temos buscado. Então, se de repente você não vê eu explicando alguma coisa do texto, não fique falando, nossa, o irmão está sem informação. Não, é porque eu quero passar o que Deus passou para mim passar para a igreja, amém? Então, fique em paz, que Deus vai falar com você. 37, né? Vamos ler o primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Uma pergunta, né? E eu disse, Senhor Deus, tu sabe. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-me, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu, o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza os filhos do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me ordenou, e então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, extremo. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor Deus. Nós te damos honra, glória, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, neste lugar, e pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos pela palavra, por tudo que o Senhor já profetizou ao nosso respeito. Estamos diante de um texto, Senhor, e pedimos a Tua revelação, Senhor, pedimos que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu Espírito, o Teu poder neste lugar.
que transforme as nossas vidas, que transforme a maneira de pensar, Senhor. Sabemos que o Senhor tem algo novo para nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor. Queremos nos encher do Senhor. Queremos diminuir para que o Senhor cresça. Queremos ver a Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Prepara nosso espírito, nosso ouvido, Senhor, nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus é bom. Aleluia. Bom, nós estamos diante de um texto que bem conhecido, né? Acredito que todos que aqui estão já ouviu falar algo sobre esse momento de Ezequiel. Ezequiel, um profeta que tinha por escola o sacerdócio, né? Sua família era de sacerdócio. Um homem que servia ao Senhor. Nós estamos aqui diante de uma palavra que veio para a casa de Israel. A palavra diz que tinha ali o reinado, né? Saul, depois Davi, depois seu filho Salomão. O povo do Senhor se dividiu, reino norte, reino sul. Nós podemos olhar e nós vimos ali o reino sul ser tomado pela Babilônia, o reino norte pela Síria, né? E o povo ser levado a cativo. Nós podemos ver um momento bem difícil ali do povo do Senhor. E vem essa profecia sobre esse homem para o reino do sul, Judá, e para Israel, o reino do norte. Ou seja, para todos, ainda que eles tivessem dividido, mas a palavra veio para todos. O Senhor agora pega um homem que nem era profeta, né? Nós falamos, o profeta Ezequiel, mas não era o chamado dele. Entenda como Deus trabalha, né? Tem disso, né? Às vezes Deus pega alguém que está no louvor e ele traz uma profecia para um pastor, para um irmão, e você fala, mas o irmão nem é o profeta. Não, mas todos nós somos profetas e Deus usa quem Ele quer e da forma que quer. Nós vemos agora um homem ser levantado e Deus pegar com sua mão forte e levar ele sobre um vale, né? O vale é simples. Podemos até uma criança explicar, ela vai entender o que é um vale, um cemitério, um lugar de morte, um lugar onde não havia vida. Mas antes de chegarmos aqui, podemos falar um pouco de Israel como um todo, como estava vivendo. A Bíblia diz que eles estavam, depois da morte do seu reino, veio decaindo, e eles começaram a viver as suas vontades, né? Começou a adorar outros deuses, começou a se prostituir com outras nações, com outros povos, com os costumes e tantas coisas que eu e você sabemos. E aí chegou se afastar do Senhor. O Senhor estava ali todo momento, o Senhor estava cuidando, zelando, usando o profeta, trazendo os tempos, mostrando, falando, mas o povo não queria ouvir. E isso que Deus trouxe no meu coração foi algo sobre o avivamento que nós estamos buscando e vivendo no dia de hoje. Como está a igreja brasileira, como estamos nós como igreja, o que estamos fazendo, né? Como foi falado, pregado, com a glória que o Senhor tem nos dado. Que nós estamos fazendo com os dias seguintes das nossas vidas, como nós estamos lidando lá fora, qual tem sido nossa fala, nossas vestes, nossos costumes. E não é por vestir, não é por aparência, mas eu falo por vida no Senhor. Porque Deus tem buscado qualidade. Às vezes a gente se preocupamos até com números, com quantidade, mas isso no ministério de Jesus é uma coisa que é bem peneirado e bem claro para mim e para você. Nós olhamos Jesus pregando, nós ia multidões andando atrás dele. Mas na hora dele andar, ele escolhe 12. É algo que me chamou a atenção, porque ele escolheu 12. Ele poderia andar com 70, como andou Gideão, mas não, ele preferiu 12. É algo que me mostra que Jesus está preocupado com a qualidade, sabe? Você precisa mostrar ao Senhor qualidade. Você precisa trazer nos tempos de hoje qualidade para que as pessoas vejam isso. E eu percebi que Jesus ainda com 12
tinha hora que ele estava só com 3, porque quando faltava a qualidade ele separava, sabe? Ficavam alguns para trás e ele ficava com 3. E tinha momento que quando os 3 também faltava a qualidade, Jesus estava com 1. E quando esse 1 faltava a qualidade, Jesus estava sozinho buscando. E os 12 estavam sozinhos, dormindo, disperso, ou tanto fazendo o quê? Mas eu percebo que Jesus tem buscado uma igreja, não é números, mas uma igreja que tem qualidade, uma igreja que verdadeiramente carrega as marcas de Cristo, verdadeiramente está preocupado com o que está levando. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque nós estamos diante de um mês de outubro, um mês que vai chegando para o final, ou seja, você vai ter vivido muitas coisas até chegar lá. Mas aí Deus me trouxe para esse mês, porque Deus falando para mim, olha, alguns vão entrar até por vale, e às vezes nós reclamamos porque lá estamos. Perceba você que a conversa do profeta para com Deus, Deus começa a dialogar com ele e fala, olha, você está diante do quê? Mostra para ele o cenário, ele entende, ele vê a situação do vale, o cemitério cheio de ossos secos, só cadáveres, pessoa seca. Então ali já tinha um tempo aquele povo morto, ele estava mostrando Deus, é assim que está Israel. Não está fresquinho, não morreu agora, ainda não está com carne, com alguma coisa, não, ele está extremamente seco, meu povo, só osso. Só o que sobrou, só terra e ossos secos, sequíssimos. Então é algo para nós nos preocupar dobrado, sabe? Não é simplesmente morto, é sequíssimo, ou seja, só osso. E isso Deus fez eu perceber algo bem insensível que eu falei, não é só morto, é ossos secos, sequíssimos. Ele estava falando, olha, já é muito tempo, a terra já tem consumido, você só vê osso, porque o resto já acabou tudo, ou seja, a terra pode representar o mundo, amém? Mas aqui eu vejo Deus levando ele e dialogando com ele, falando, olha, você acredita que é que você está vendo? Ele fala o que está vendo. Você acredita que esses ossos possam viver? Aí eu fiquei pensando, por que o profeta respondeu para ele, Senhor, tu sabe? Ele poderia, com toda experiência, com tudo que ele viveu com Deus, falar, não, pode viver. Ele poderia também falar, não tem mais jeito, Senhor. Mas ele respondeu uma pergunta, o qual eu entendo que perfeita para aquele momento. Ele falou, Senhor, tu sabe. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus pode todas as coisas, sim. Mas nem tudo Ele vai fazer. Não importa eu e você querer entender isso, nós não vamos entender. Tem pessoas que nós vê, nós oramos, nós entendemos, nós acreditamos no milagre, mas nós vimos a dificuldade de chegar e às vezes nós questionamos o Senhor, por quê ou não por quê? Deus sabe. Nossa oração, nosso desejo, nossa sede, nossa convicção é que eles virão até o Senhor. Mas quantos também nós não viu que já se foram e não chegaram ao Senhor? E não falo por condenação, porque também é o Senhor que sabe. Mas nós vimos a maneira que foram os mortos, a maneira que saíram daqui. Eu lembro de uma mãe gritando desesperada, uma vizinha, mataram o meu filho. E aquele menino de 14 anos, eu acredito, ele andava no meio dos traficantes e tudo, e ali eles mesmos mataram ele com um monte de tiro. Eu falei, e era uma mulher que servia e serve ao Senhor até hoje. E eu fiquei olhando para isso, por quê? Porque Deus sabe. Claro que Deus deu chance para aquele jovem, claro que foi as números, mas Deus sabe, irmão. Então tem coisas que eu e você não vai caber nós querer entender, mas nós temos que confiar e viver. Agora esse homem andando no meio do vale, ele traz essa resposta para o Senhor. Deus pede para que ele profetize, a palavra diz que ele vai e profetiza, e ali começa as coisas a mover, começa algo a acontecer. Tudo vai para o seu lugar, ossos, pele, nervo, né? Está falando da sensibilidade, a pele, carne. Deus está falando de tudo, tudo vai para o lugar e chega um momento que ainda falta algo. E o Senhor pede que ele profetiza de novo, falta o Espírito, ou seja, falta a presença de Deus. Mas algo que me deixa também atento a esses versículos é que Deus, antes de tudo isso, pede para que ele fique de pé, sobre os seus pés, para operar os milagres, as maravilhas. E eu olhei para a minha vida, alguns momentos que estive em alguns vales e falei, Senhor, como é importante a gente estar sobre os pés.
Sabe por quê? Porque às vezes nós caímos em alguns vales das nossas vidas, processos, situações que Jesus nos leva, e nós ali ficamos prostrados, perguntando. Eu acredito que o profeta estava por tudo que ele estava vivendo, vendo os babilônios vir e levar o povo, vendo Ciro vindo do outro lado e levando o povo, olhando para Israel por completo, olhando para Judá e vendo o povo todo escravizado, falou: Senhor, o que é que mais falta acontecer? Eu consigo ler aqui e entender que esse homem estava prostrado, triste, arrebentado. Só que aí Deus nos mostra e traz para ele, mostra para ele também visão. Você não pode ficar assim, você precisa ficar sobre os pés, porque Deus só trabalha com a gente dessa forma. Deus não trabalha com pena, com dó. Perceba você que o ser humano tem disso, né? Se você estiver chorando ali, vai chamar a minha atenção, eu vou parar, vai gerar algo em mim de dó, de pena, eu vou querer saber da sua situação. Mas Deus é diferente, Deus não trabalha com esse tipo de emoção. Deus trabalha com atitude, com verdade, com busca. Deus fala: ó, se põe sobre os teus pés. Agora ele pega esse homem pelas mãos, as mãos de Deus sempre na Bíblia forte, sempre levantando, sempre levando. Deus leva ele sobre as suas mãos. Ou seja, muitas das vezes nós nem temos força para andar nem fazer, mas há a importância de nos posicionar, ficar sobre os pés, para que o Senhor pegue com as suas mãos fortes e nos leve onde Ele quer levar, mostre o cenário qual Ele quer fazer, que nós viva para atravessar e passar. E agora você vê esse homem vivendo tudo isso, uma vez que ficou sobre os seus pés, teve a atitude de: peraí, já que eu vou morrer, já que vamos ser levados a cativo, já que eu estou nessa situação, acredito eu que ele pensou: eu vou com dignidade, eu preciso pôr sobre os pés, eu preciso lembrar das promessas. Eu fui criado em uma casa sacerdotal, então alguém falou de Jesus para mim, alguém falou das promessas aos meus pais, os meus antepassados. Isso foi ensinado para mim, então eu preciso de dignidade, eu preciso estar sobre os pés. Deus vem, faz o que tem que fazer, leva ele a esse cemitério, mostra todo o cenário. Agora, depois dele viver tudo isso, Deus mostra para ele, traz o cenário, faz tudo. Deus mostra: ó, a minha casa está assim, o meu povo está assim. É isso que tem acontecido. Só que Deus é tremendo, é tão misericordioso, que aí Ele traz também soluções para tudo aquilo. Ele fala para o próprio homem que está vendo aquele cenário, fala para ele: ó, teus olhos estão vendo isso, sim. Isso é o quê? É possível? Tu que sabes, Senhor. Mas claro, talvez ele poderia pegar, olhando o cenário, e falar: é impossível, não tem como. Eu sempre falo que o possível cabe a gente. Eu sempre falo isso. Orar, acreditar, jejuar, buscar, isso é coisas que cabe a nós. Mas o impossível não, é de Deus. Sabe, as pessoas se converter, cabe ao Espírito Santo, não é eu e você que vamos fazer. Trazer eles, convidar, estar aqui, orar, jejuar pela vida deles, são coisas que cabe a mim e a você. Mas o fazer, o efetuar é do Senhor. E aqui nós podemos ver um avivamento poderoso de Deus sobre essa nação. Ele põe aquele exército de pé. Agora ele vê um exército poderoso. Deus estava falando: é isso que eu vou fazer, eu vou trazer tudo de volta. Eu vou tomar, sabe? Eles vão parar de ser escravos e vai voltar a me servir. Se corromperam, fizeram tudo que não devia. Mas eu, o Senhor, vou fazer o impossível, vou trazer de volta. E eu falei: Senhor, nós queremos viver esse avivamento, nós temos buscado, temos visto sinais, coisas maravilhosas, temos experimentado coisas boas, como foi domingo, como foi esses dias todos de culto neste lugar. Há uma busca, há uma entrega, mas como que nós vamos viver isso? E Deus me trouxe esse texto. Eu falei: Deus, mas parece tão pesado aos olhos. Mas aí Deus começou a ministrar isso ao meu coração. Mas o possível vocês fazem, o impossível é eu que vou fazer. Você tem que olhar o cenário, ver o que está acontecendo. Talvez muitos se corromperam, irmão. Você olha a igreja hoje, é complicado falar algumas coisas, mas Deus tem mostrado o cenário. Nós precisamos fazer algo diferente. E talvez vai ser você que Deus vai levantar como esse profeta, ainda que você não entenda que seja um profeta, mas Deus vai te levantar e te mostrar o cenário, e você vai fazer a diferença.
Você pode ser esse profeta dentro da tua casa, foi isso que Deus falou para mim. Perceba você que o profeta estava em uma situação de santidade, amém? Porque Deus, ainda que ele esteja prostrado, como eu falei com você, mas ele estava em um momento de santidade, porque Deus, ele tem buscado os verdadeiros adoradores. Então, um momento, um cenário onde estava tudo destruído, Deus olha para um homem e vê que havia esperança. E pede para ele ter a visão e para ele anunciar aos demais. O que eu entendo com isso? Que Deus olha para você e vê santidade em você. E isso é algo que você deve entender, porque você se encontra nesse vale, porque Deus está vendo santidade em você. Sabe? De repente você olha para dentro da tua família e você fala, só estou vendo ossos secos. E aí você está lá e você tem chorado, você está prostrado e Deus está falando, minha amiga, meu amigo, eu estou vendo santidade, você é o profeta da tua família. Olha para esse cenário. Você acha que eu, o Senhor, não posso mudar? Você acha que eu não posso trazer sobre eles pele? Você acha que eu não posso juntar os ossos que estão quebrados? Você está duvidando que eu posso ressuscitar, que eu posso pôr de pé, que eu posso levantar esse exército? É isso que o Senhor está trazendo para mim e para você, para eu e você nos atentar. Por quê? Porque a caminhada começa, nós começamos sorrindo em janeiro, perceba você. Por mais que tenha IPVA, por mais que tenha conta de carro para pagar, prestações, por mais que nós estamos alguns desempregados, umas contas, mas nós terminamos o ano na alegria, naquilo tudo de dezembro. Entre janeiro nós estamos sorrindo à toa, como diz o outro aí, mas aí começa a entrar, né, fevereiro, começa a vir depois o mês 3, aí você começa a viver algumas coisas que é mais complicado. Então eu e você não podemos perder e esquecer disso, porque chegará no mês 10 e talvez você e eu podemos estar em alguma situação o qual você esqueça da palavra, do que Deus falou. Você, Senhor, porque eu estou aqui? Senhor, porque o Senhor me trouxe? E aí você tem que lembrar da palavra, porque Deus viu em você santidade. Deus quer usar você para mudar esses vales, para mudar essas situações, o qual você precisa olhar e profetizar, confiar, acreditar no que Deus tem feito para você. Talvez o cenário vai ser um de dificuldade de dinheiro, você precisa levantar a tua voz e falar, eu profetizo a bênção do Senhor aqui. Talvez seja o celeiro, talvez seja uma situação de enfermidade, uma coisa a qual você e eu não queremos estar, e nós temos que levantar os nossos olhos para o Senhor e profetizar a vida naquele lugar. Talvez, não sei, pode ser um irmão que não esteja da forma que você está, e você vai ter que profetizar a vida sobre ele. O problema de tudo, eu costumo falar, é que parece que nós esquecemos daquilo que Deus nos ensina. Parece que nós escolhemos receita dentro da Bíblia para viver, perceba você. Parece que nós escolhemos texto qual nós queremos viver, sim ou não? Nós olhamos para Isaías, né, como foram muito falado aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Aí, ok, legal, bonito, tremendo isso. Mas aí nós esquecemos de alguns textos, o qual o Senhor fala, olha, se você passar pelo vale da sombra da morte, nós não queremos lidar com a morte. Nós não queremos lidar com a fome, com a dificuldade, mas todos esses textos estão dentro da Bíblia. Só que a diferença é, quando você atenta, a mão do Senhor, como levou o profeta, está com você. Porque ele fala, quando você estiver no vale da sombra da morte, ali ele também vai estar com você. Sabe, 1000 vai cair, 10.000 vai cair, você não vai ser atingido. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre você. Quando ele fala também, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te ajudar. Eu vejo o quê? Uma pessoa desesperada, uma pessoa sufocada, a água até aqui, ele não vê no socorro mais, e o Senhor despertando ele no seu momento de loucura e falando, ei, chega de loucura, você precisa ser santo, a mente precisa entender que há um Deus, eu vou te levantar. Imagine você, se não
Pedro viu o sobrenatural do Senhor, o impossível, né? O possível era ele estar pescando, ele pegando peixe, ele vendo a maravilha, agora ele vai para o sobrenatural do Senhor. Eu acredito ele falando, Senhor, está muito raso, eu quero algo sobrenatural. O Senhor fala, ok, eu te dou, o que é que você quer? Eu quero andar sobre as águas. O Senhor fala, vem. E a Bíblia diz que por um instante ele anda, e isso é tremendo. Mas ele teve a dificuldade no processo, é isso que eu quero que você entenda. Nós pedimos algumas coisas para o Senhor e esquecemos da caminhada, sim ou não? De repente você está falando, Deus, eu quero viver tudo, eu quero viver o sobrenatural esse ano. Eu quero ver coisas qual eu não vi ainda. O Senhor falou, legal, você vai ver, eu vou te levar, só que você vai ter que passar por algumas coisas, qual é difícil. E aí, meio a essa caminhada, meio a essa dificuldade, meio a esse vale, perceba que alguns desistem. O Senhor fala, olha, você vai ser o mais próspero da tua família. Só que eu não consigo ver um homem ser próspero. Amém? Não estou dizendo que é dessa forma, ao teu entender. Mas eu não consigo particularmente ver um homem próspero, ou os homens que são muito prósperos, sem uma história. Claro, existem aqueles que nasceram em berço e o cara estudou mais e mais e ele ficou mais milionário. Mas aquelas histórias que te arrepiam, aquelas histórias que é exemplo para a tua vida, aquelas histórias qual eu e você pegamos na faculdade, na escola para estudar, é algo tremendo. É alguém que começou do raso, é alguém que teve processo de miséria, é alguém que passou pelos vales terríveis. Uma hora Deus pegou, ele não desistiu, ele continuou criando, continuou fazendo e Deus levantou e ele viveu uma prosperidade absurda. É assim, irmão. Se você quer louvar, vai ter hora, irmão, que às vezes você está louvando, você vai ouvir de alguém, nossa, mas louvou muito mal, estava tudo errado. Por quê? Porque é seta, irmão, e tem hora que realmente você vai louvar errado mesmo, porque talvez até nós, deixa o buchinho crescer mais, deixa o narizinho, e às vezes fazemos, mas não desista. Recomeça, volta, fala, Senhor, perdoa, errei, eu quero de novo. E viva, seja esse cantor, o qual Deus tem te chamado. É a maneira de pregar, tem dia que você vai subir, não vai acontecer nada, vai te faltar a voz. Eu lembro que um dia eu fui dar a bênção apostólica, meu irmão, e não vinha na minha mente de jeito nenhum, eu não conseguia dar a bênção apostólica. Não saía, eu falei, está abençoada a igreja em nome de Jesus. Mas no dia seguinte, no domingo seguinte, eu subi de novo, eu dei a bênção apostólica. Por quê? Porque se Deus me chamou, eu não posso desistir pelo um erro, pelo momento qual aconteceu, por falta, inteligência humana, ou sei lá o quê. Ou talvez aquele dia eu estava muito soberbo e Deus falou, vou te mostrar que sou eu que faço. Eu não sei, irmão. Mas não desista. Ainda que os vales, que a dificuldade seja grande da tua vida. Deus te chamou para ser um missionário. Eu amo isso, está no sangue. Então, quando tiver oportunidade, não diga eu não vou por causa da condição financeira. Não, determine eu vou, porque o Senhor vai fazer algo e vai me dar condição. Acredite naquilo que Deus te chamou. Porque não vai acontecer fácil. Não pense você que o pastor vai chegar aqui e falar bem assim, irmão, quem vai para a África, eu vou pegar e vou falar bem assim, eu vou, simplesmente porque eu tenho 50 mil reais na conta. Não é assim que funciona, irmão. Normalmente você não tem nada lá, porque é o sobrenatural do Senhor, porque é Ele que faz, mas Ele quer ver se você está disposto, se você vai falar, mas o meu vale, Senhor, é financeiro, Pai, eu não tenho nada, mas e aí a disposição, e aí a atitude, e aí eu vou, e aí o sobrenatural, e aí é Ele que faz. Entenda isso para a sua vida, entenda isso. Eu falo que algumas pessoas, é claro, eu não estou falando para um todo, tem pessoas que têm o poder de ensinar, tem pessoas que têm o poder de viver algo dado de Deus, pessoas que desde cedo foram muito santos, buscaram muito do Senhor, vida assim, irreparável, você olha assim, tremendo, pessoas que só dá bom exemplo, claro, tem falhas como todo mundo, ninguém é perfeito, só Jesus, mas pessoas que você olha e você fala, nossa, queria ser igual essa pessoa. Ensina muito bem,
Mas algo que Deus ministra ao meu coração durante todos esses anos que eu estou na casa do Senhor é: se você quer ensinar, você tem que ter experiência. Se você quer ministrar casais, você tem que ter experiência. Por que eu penso assim? E por que Deus tem falado comigo assim? Eu não estou dizendo que isso é uma regra certa, entendeu? Mas por que Deus me ensina assim? Porque tem limite. Você, casal, ensina até aqui, experiência o qual você estudou e aprendeu. Mas tem momentos que você vai ter que falar algo que você viveu. E tem coisas que só quem viveu ensina, irmão. Como você vai ensinar sobre uma separação se você não esteve lá? Você pode falar até na teoria, mas na prática é diferente. Tem coisas que vai faltar. Como você vai falar, sabe? Você vê pessoas que foram abandonadas, vai ministrar casal, ela tem propriedade de falar porque ela foi naquele vale, ela foi abandonada, Deus restituiu, hoje são casados, hoje vivem uma fidelidade, e essa pessoa fala: então não reclame do vale o qual Deus te levou. Porque Deus tem algo para te ensinar, Deus tem algo para que você mostre, para que pessoas vivam. Você vai falar: olha, a mão do Senhor esteve lá comigo. Quando eu estava lá separado, foi o Senhor que restituiu. Foi a mão do Senhor que me levou naquele vale. Quando você chega para alguém e fala: olha, teu marido não está aqui na igreja, mas ele vai estar. E a pessoa fala: por quê? Se até agora não chegou. Ela fala: porque aquele que está ali é o meu marido. E ele não estava, só que eu continuei orando. Os anos passaram e aconteceu. Tem experiência para falar. Então não reclame dos vales o qual o Senhor tem te colocado. Traga isso para a tua vida. Fala: Senhor, se o Senhor me trouxe para esse tempo, se o Senhor me trouxe para essa situação, é porque o Senhor tem algo tremendo para a minha vida. O que eu preciso é pôr sobre os meus pés e levantar e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor vai levantar um exército poderoso, o qual eu vou fazer parte. Porque eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir, irmão. Ei, eu aprendi uma coisa para a minha vida: a não negociar. Eu perco, irmão, eu falo não, mas eu aprendi a não negociar coisas erradas, irmão. Eu não negocio, eu prefiro dizer não. Eu prefiro perder, ainda que me custe, mas eu não negocio. Porque esse mundo, meu irmão, se você negociar, tem pessoas que depois têm muitas e muita dificuldade de retomar. Não faça alianças erradas. Tome cuidado com isso. Às vezes, verdadeiramente entramos em vales o qual o Senhor nos levou, irmão. Quando você está em um vale que o Senhor te levou, fica tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo. Quando esse homem começa a andar no vale, Deus está falando para mim e para você, e a diferença está aí, ó, se atenta, é que você precisa andar, ou seja, você precisa fazer, você está sofrendo, a igreja não sabe, mas você está aqui pregando, você está arrebentado, tua conta, meu Deus do céu, mas você está aqui dando glória a Deus e falando que Ele vai prosperar. Porque foi a mão do Senhor que te levou, sabe? Então anda com o Senhor. Perceba o profeta andando com a mão do Senhor. Ele estava prostrado, agora vocês têm que andar. Mas o problema é que nós estamos estacionando e parando totalmente. Então como vamos viver um avivamento dessa forma? Mas quando a igreja clama, busca, se atenta, corre, meu irmão, não tem diabo que vença, não tem demônio, não tem inferno que vai sobreviver contra a igreja. Porque a palavra diz que Ele venceu e eu e você vamos vencer. Entenda isso. Nós vamos vencer. Então eu aprendi, meu irmão, a dar glória a Deus. Eu choro, irmão. Eu tenho dificuldade, eu entro no meu banheiro. Eu procuro um lugar escondido, porque eu aprendi até chorar, tem que ter sabedoria. Eu tento não fazer para os meus filhos ver, eu tento fazer uma coisa de intimidade, eu e Deus, eu rasgo minhas vestes mesmo. Tem momento que o gemido é sofrido, você também sabe, não é fácil, irmão. Mas até isso temos que aprender.
Porque senão eles vão olhar para nós e vão falar: nossa, o meu herói está prostrado, o meu herói está acabado, o meu herói, como é que vai ficar? Então eu e você temos que ter sabedoria até nisso. Entenda isso. Eu vi o pastor aqui trazendo as séries. Talvez seja algo até fora da palavra, mas enfim, eu tenho falado de situações financeiras sérias e eu tirei para a minha vida: Senhor, todos os dias que eu estiver aqui, eu quero dizimar o Senhor, baseado nesta palavra, porque é nisso que eu acredito. Não porque é o pastor, meu mestre, me ensina muito, mas porque é a palavra. E esses dias todos, depois do ano novo, todos os dias eu estou parado, irmão. E parado eu não ganho, minha empresa tem que trabalhar. Fiquei as 2 semanas parada, então isso para mim é um problema, porque eu tenho um gasto muito grande por mês. Mas eu olhando a isso, eu vejo a mão de Deus sobre mim. Porque eu percebo, eu falo: Deus, eu vou reclamar porque eu estou 2 semanas parada. Minha filha começa a fazer a faculdade em janeiro, foi o Senhor que deu, não vou pagar R$1, porque eu vou reclamar. Aí eu olho minha filha, a empresa já chamando, uma empresa chamou para fazer uma entrevista para administração, outra empresa chama para fazer uma entrevista para o marketing, 18 anos, irmão, nunca trabalhou. Aí eu começo a ver a mão de Deus, eu falei: eu vou reclamar porque eu estou 2 semanas, eu preciso, eu oro, eu falo: Senhor, abre as portas, traz meus clientes aí. E aí quando eu menos espero, hoje, meu irmão, talvez você, até para estudar ficou difícil o tempo, aparece uma cliente, liga para mim fazer um serviço, então eu vejo Deus operando. Só que eu não tenho que fazer isso porque Deus está fazendo na minha vida, eu tenho que fazer isso porque simplesmente é obedecer, honrar o Senhor. Ainda que eu esteja em um vale de 2 semanas, mas eu entendo que é a mão do Senhor que tem permitido. Talvez para eu ter uma intimidade maior para o Senhor, um tempo de busca. Eu fiquei os últimos meses trabalhando uma loucura. Dezembro eu trabalhei demais. Então eu tenho que olhar para esse cenário e ver: foi o Senhor, foi a mão do Senhor que me levou. Então eu vou aproveitar, olhar e ver o que eu posso extrair de tudo isso. E Deus já está trazendo um projeto à minha mente, amém? Porque Deus é Deus. Então não reclama do cenário que você está vivendo. Não reclama desse vale. Às vezes você está desempregado e nem ainda atentou ainda que Deus está falando: meu, eu não quero você trabalhando para os outros, eu quero que vocês trabalhem para você, queridão. Eu quero que você trabalhe para você. Ei, tem uma ideia? Ah, não, mas não tem ideia. Todo mundo já criou alguma coisa, então copia essa ideia. Mas o importante é a minha mão estar com você. Sabe? Não reclama o sofrimento. Todo sofrimento, depois dele vem algo assim extraordinário, vem a glória do Senhor. Não tem como não repetir a história de Jó, eu e você conhecemos. Repete-se demais, mas é algo extraordinário. Eu olho Deus olhando aquele homem numa terra distante lá, fiel ao Senhor, todo mundo olhando e Deus fala: nossa, terra distante, acontece tudo com ele porque ele obedece, é bênção demais. Mas eu vejo também o diabo condenando, como eu e você sabemos da história, e Deus falando: pode fazer o que quiser, pode levar no vale mais profundo, porque eu sei que a minha mão vai estar lá e eu sei que ele vai passar. Ele vai ter a visão, qual é difícil, mas ele vai acreditar e vai falar: seja feita a tua vontade. Se precisar sem roupa, eu vim sem roupa, eu vou voltar, mas todavia seja feita a tua vontade. E eu consigo ver Deus operando e falando: agora é o sobrenatural, agora é comigo, eu vou dar em dobro, eu vou fazer em dobro. A visão vai ser mais dobrada, a obediência vai ser mais dobrada, a família vai ser mais dobrada, vai viver algo extraordinário. Se antes passavam, aleluias, e já tinha toda uma reverência de santidade, agora então, quando vê o que eu vou fazer, meu Deus, multidões correrão atrás dele, e a honra e a glória vai ser do Senhor e não do homem. Onde Deus te levar, irmão, Ele vai estar. Se atente por isso, se alegre por isso, ainda que seja sofrido, entenda, o Senhor lá está. Eu olho para a minha vida e eu percebo que os momentos que eu estava bem, os momentos no qual eu estava voando, tudo acontecia.
Claro que tudo é Deus, mas não foi ali que eu me prostei e vi o abraço do Senhor, embora Deus me cuidando. Mas no pior dos vales, quando eu achei que não tinha mais jeito, quando eu achei que estava morto, que precisava morrer, que estava acabado, eu vi o sobrenatural do Senhor falando: agora chegou, agora você permitiu que eu te toque, agora você permite me ouvir, agora eu vou falar com você e agora eu vou te pôr. Só se põe de pé. Corri, irmão, desesperado sobre os meus pés, me arrastando. Só chorava, sabe, não tinha esperança, não tinha certeza de nada, mas ouvi a voz do Senhor e falei: Senhor, se tem uma chance, eu quero. E o Senhor fez. Então o Senhor tem disso, irmão. Às vezes você está no melhor, mas por nós mesmos, por nós humanos, ter as nossas manias, nossos jeitos, às vezes no momento bom nós se corrompemos, irmão, e é difícil. Mas no momento do vale há uma acessibilidade, há algo, uma busca, uma entrega, que qual, claro, precisa entender disso. Os que não entendem desistem, mas aqueles que não negociam, aqueles que vão até o fim, quando recebem do Senhor, é algo extraordinário. E eu e você sabemos da história. Um povo que foi levado a cativo retorna ao Senhor, porque o Senhor tem esse poder de trazer de volta. Aqueles que estão prostrados, entendem, eles retornarão ao Senhor. Aqueles que estão lá escravos retornarão ao Senhor. Então, quando você entrar nesse tempo, lembre-se do Senhor. Não se deixe ser levado à a escravidão do pecado, a escravidão do medo, do desespero. Não, o desânimo, não deixe isso dominar você. Lembre da palavra do Senhor. Fala: Senhor, a mão do Senhor está comigo, então o Senhor vai me trazer de volta. E busque do Senhor. Entenda, todos os vales, não é para você ficar prostrado, mas é para você tirar algo, é para acontecer algo extraordinário. E eu creio como foi avivado. Aqui nós ouvimos falar de um vento dos 4 cantos. Por quê? Porque aí há um derramar do Senhor. Lembra lá quando veio o vento sobre a casa do Senhor e todos começaram a falar em língua? Então aqui é uma profecia quão parecida, igual àquela. Veio o vento, a presença do Senhor entrou sobre esses homens, esses cadáveres, e eles voltaram a viver, porque é o Espírito do Senhor. Isso é avivamento, irmão. Avivamento é isso, é o Senhor está dentro de você, é você, aleluia, é olhar para dentro de você e ver o que é que está aí dentro, sabe, onde ninguém vê, onde está só você e Deus no secreto. Avivamento é isso, irmão, é o Senhor está dentro de você, sabe, não é por gritar, não é, tá vivendo tudo agora, não. Avivamento é o Senhor está dentro de você, é você respirar o Senhor. As pessoas vão desejar isso. E a palavra diz que eles foram tomados ali, né? Falavam em diversas línguas ali, e foi um agir sobrenatural do Senhor. Acharam até que estavam bêbados e tantas coisas, mas não, era a presença do Senhor. Aqui da mesma forma, veio dos 4 cantos, irmão, e aqueles cadáveres começaram a viver, porque é o Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor entrar dentro de você, você vai ter vida, irmão. Você não vai ser mais escravo, você não vai ser tomado pelos sírios, você não vai ser tomado pela Babilônia. Você vai dizer: eu sou livre, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim, o Espírito do Senhor estará sobre mim, sobre você, sobre nós. E aí onde você estiver, não vai mudar, porque muitos deles estavam, ou todos, quase todos estavam na Babilônia, ficou os velhos. Mas muitos deles ainda na Babilônia, o Espírito do Senhor estava sobre eles. Porque não é o ambiente que vai te contaminar, mas é você. É sua escolha de querer ou não. Você pode até estar em uma situação difícil, mas o Espírito do Senhor precisa estar sobre você. Lembre disso, o Espírito do Senhor tem que estar sobre mim. Então não é o ambiente, mas sim você. Escolha a sua de se contaminar ou não. Por mais que você esteja em um vale, Deus vai te mostrar algumas coisas. E naquele dia Deus me mostrou e me ensinou muitas coisas espirituais para a minha vida, o qual Deus está comigo. Se eu não me dobrar, se eu não me vender,
Se eu não me trocar, se eu não contaminar, eu vou ver a glória de Deus sobre a minha vida. Eu vou viver o avivamento do Senhor. Por mais que eu ande em vales pesados, eu consigo ver a mão do Senhor sobre mim. Não temerei, irmão. Jesus falou que não seria fácil, sim ou não? Ele falou que seria fácil? Não. Ele fala do céu, fala da porta, a porta estreita, ou seja, tem que ser difícil para entrar no céu, sim ou não? Porque senão qualquer um entrava, irmão. Muito pelo contrário, ele até fala, os bêbados, os drogados, tal e tal, você sabe lá a régua, né, irmão? Não herdarão o reino do céu. Mas aquele que se santificar, irmão, aquele que guardar a palavra, aqueles que lavar suas vestes, que reconhecer o Senhor como o único e legítimo Salvador, esses herdarão o reino do céu. Essa promessa é para mim e para você, então não desista. Não desista por qualquer coisa, seja ela da menor ou da maior. Eu não sei qual o vale que você se encontra, eu não sei qual é a dificuldade da tua vida, mas eu sei que o Senhor está com você, porque o Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, para te alertar, para me lembrar que o Senhor está conosco. Sabe, irmão, tem situação da minha vida que aconteceu, Deus mesmo chegou para mim e falou, deixa aí. Tem situação da tua vida que Deus vai falar, irmão, você vai achar, no primeiro momento, difícil compreender isso, porque é coisas qual você ama, são pessoas qual você ama, são empregos, são momentos, são situação, mas se Deus falar, deixa aí, irmão. Sabe? Não negocie com o Senhor, com pessoas que não é o Senhor. Não negocie com situações qual vai roubar a tua bênção. Não deixe interrogação entrar na tua vida, vírgula, entrou, arrebenta, irmão. Sabe, você tem que ter certeza, convicção no que você tem buscado. O Senhor te chamou, tenha convicção. O evangelho é sim, sim, não é não. Se você tem dúvida de algo, não pergunta A ou B, porque você pode até perguntar para mim, minha resposta talvez não seja a mais correta, por mais que eu queira. Eu posso falhar, mas Jesus jamais falhará. Se você tem dúvida de algo, se entrou uma vírgula, ajoelho, vá aos pés do Senhor. Senhor, se isso é verdade, me mostra. Senhor, se essa aliança é correta, fala comigo. Senhor, se isso aqui vai me levar para o inferno, me mostra, Senhor, porque eu não quero ir. Deus vai te mostrar, irmão. Imagine você, se Deus deixaria alguém ir para o inferno e chegar lá, olhar para o Senhor e falar, Senhor, mas o Senhor não me falou, te perguntei. Deus não é um Deus injusto, muito pelo contrário. O problema talvez tenha sido as escamas aos nossos olhos. Nós não temos enxergado o que Deus tem nos mostrado. Sabe? O pecado às vezes cria isso, escamas. O pecado às vezes não dá um coração de pedra, tira a sensibilidade. Então não negocie com o pecado, mas viva na verdade. Fala, Senhor, eu quero viver todas as experiências qual o Senhor tem para mim. Eu quero a promessa, Deus, ainda que me custe. Ainda que me custe. Eu fico imaginando o Senhor nos chamando naquele grande dia, nos trazendo para morar no céu e passando ali, sabe? Eu vejo Deus chamando cada um, isso é o que eu entendo. Eu já ouvi gente passando, vai passar no telão e todo mundo vai ver. Eu não sei, eu não vejo Deus assim. Ele é Deus, amém? Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas eu nem me preocupo com isso, irmão. Porque tem gente que é tão, sabe, soberbo, tão egoísta, que se preocupa e os outros estão vendo, irmão. Você tem que se preocupar de ir para o inferno. Não é que está lá vendo, já foi. Agora imagine o Senhor te chamando no secreto e falando, ei filho, você errou, você vacilou, foi tantos os erros, mas você prostou, você entendeu, você voltou, você viu que ainda havia chance, você estava vivo e você não me negou, foi até o fim, agora entra para o gozo eterno. Sabe, irmão, aquele louvor não vai ter mais ranger de dentes, você não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Aí eu vou olhar para todas as lágrimas, o qual eu tive, e eu vou falar, meu, como valeu a pena. Todas as dores, toda a dificuldade, todos os vales, todos os não, todos os abandonos, todas as costas viradas, todas as alianças, a qual eu não participei, não negociei, falando, Deus, como valeu a pena.
Precisamos sonhar com o céu, irmão. É que o mundo tem trazido tanta distração, coisas tão boas aos nossos olhos, que nós esquecemos até de olhar para o céu, de imaginar como vai ser o céu, algo que nós nem podemos imaginar, mas se eu e você olhar a perfeição das coisas, qual nós já vimos, a Bíblia diz que é muito maior. Então eu e você já viu coisas maravilhosas, olhar para um oceano lindo, você já amanheceu lá na praia, ou você olhar para uma paisagem, um país, tantas coisas bonitas, aí o céu é muito mais que isso é tremendo. Então eu e você precisamos ter saudade do céu. Perceba você que tem dia que nós acordamos e não sabemos porquê, sentimos algo diferente, uma alegria o qual ninguém, não vê um palhaço fazer uma brincadeira com nós, não vê ninguém, mas eu e você amanhecemos com alegria, com algo tremendo, porque Deus, o Espírito Santo está fazendo nós lembrar algo qual nós nem viveu, nem viu, mas porque saímos do Senhor, recordamos o céu, irmão, isso é tremendo. Então pense nisso. Vai ser lindo demais, você, eu, nós no céu, na glória, morando com o Senhor, irmão. Isso não tem preço, sim ou não? Isso não tem vale, não tem situação que deixe nós tristes, muito pelo contrário, nós temos que nos alegrar pelas tribulações o qual nós estamos vivendo, porque a palavra diz que a igreja, a igreja passaria por tudo isso, então eu e você temos que ter gratidão nisso, irmão. A responsabilidade de entender que foi para esse tempo que Deus te chamou, foi para essa hora, sabe, de viver, de ver um turbilhão de coisas, uma situação difícil e falar: Senhor, eu estou sobre os meus pés, eu creio que eu vou fazer a diferença. Senhor, todos estão se contaminando, mas eu creio em um Brasil melhor. Senhor, isso aqui está difícil de viver, mas eu acredito que o Senhor pode transformar, a palavra vai transformar, a palavra é vida. Eu acredito, Senhor, aleluias, como um milagre lá, da viúva dos vasos. A palavra diz que ela correu, pegou os vasos, mas chegou uma hora que os vasos acabou. Mas eu e você olhamos para essa profecia, ou para essa palavra e falamos: Senhor, aqui não, Senhor, aqui não vai faltar vaso. Sabe, olha, as cadeiras estão até vazias algumas, mas Senhor, profeticamente eu profetizo, aqui não vai faltar vaso para ser derramado, para ser cheio o teu azeite, Senhor. Porque nós estamos pregando a tua palavra, ainda que estamos em vales, momentos difíceis, eles virão, porque nós cremos e porque é o Senhor que faz, é a tua mão que traz. Fique de pé, eu não quero te cansar, vamos orar ao Senhor. Deus é fiel. Vamos orar ao Senhor, você tem liberdade. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho, antes de orar mesmo, raciocinar um pouquinho qual o vale que você se encontra. Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje na tua vida, e você vai orar sobre esse respeito, só que você vai agradecer ao Senhor por estar nesse vale, mas vai falar para o Senhor: Senhor, me põe de pé e anda comigo, porque eu sei que eu não vou ficar parado, eu vou vencer, porque a tua mão está comigo. Olha qual tem sido a dificuldade da tua vida, pode orar ao Senhor. Deus Pai, Senhor, traz agora a memória dos teus filhos, Pai, qual vale, qual cada um está vivendo, Pai. Tem alguns no meio de nós que só talvez foram abandonados pelos seus familiares, Senhor. Está andando sozinho, Pai. Deus, mas a santidade do Senhor está sobre ele, sobre ela. Senhor, há pessoas em um vale financeiro, o qual o Senhor tem clamado ao Senhor. As contas têm chegado, o desespero, Senhor, a mão do Senhor está sobre esse homem, sobre essa mulher. Senhor, há pessoas com dificuldade de firmar na Tua palavra, porque até ontem estava no pecado, tem vivido uma vida dupla, Senhor, entendeu que este vale, Senhor, oh Deus, tem feito eles negar o Senhor, Pai, mas agora está clamando ao Senhor misericórdia, pedindo para o Senhor estender a mão, porque o pecado separou essa pessoa do Senhor, Deus, visita agora, Pai. Deus, há pessoas, Senhor, aleluia, que viu suas vidas ser arrebentadas, Pai,
viu o diabo entrar, Senhor, e destruir casamentos, famílias, Pai, e tem clamado ao Senhor, Deus da glória, tem misericórdia, Pai. Pessoas, Pai, oh Deus da glória, que foram abandonados pelos seus pais, Senhor, e hoje tem dificuldade de entender, oh Deus, de se relacionar com o Senhor, oh Deus, de se relacionar com pessoas, porque foram feridas, Pai, tem misericórdia, Deus, tira desse vale. Senhor, Deus da glória, Pai, pessoas que o diabo, oh Deus da glória, arrebentou com a vida delas, Pai, e elas têm tido dificuldade em te servir, Senhor, Deus, tem misericórdia, Pai, faz de novo, renova, traz a esperança, a certeza, Pai. Deus da glória, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus da glória. Senhor, nós queremos o avivamento neste lugar, nós queremos experiências novas, mas Senhor, assim como a casa de Israel, o Senhor limpou, o Senhor falou que aquele povo estava dessa forma, em pecado. Senhor, se há pecado em nós, nós queremos ser purificados nessa noite, queremos ser lavados para que nós viva esse avivamento, para que o Espírito do Senhor venha dos quatro cantos e nos, aleluia, nos encha, Senhor. Oh Deus da glória, renova, Pai, aleluia, vem com o teu Espírito. Oh Deus, aviva a tua obra, para aqueles que falavam em língua, retorne a falar, para aqueles que pregavam, volte a pregar, para aqueles que profetizavam, volte a profetizar, para aqueles que tinham comunhão e hoje falam tão pouco dentro da igreja, volte a falar, volte a se relacionar. Oh Deus da glória, volte a ter uma vida de filho, de servo do Senhor, Pai. Nos põe de pé, Senhor. Levanta um exército numeroso neste lugar. Levanta, Senhor, uma igreja que não se dobra, que não se vende, Pai, que não se vai se corromper, Senhor, com o sistema, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra, Senhor. Desperta, Pai, os que dormem. Desperta, Senhor, os que cochilam em dois pensamentos, Pai. Não vamos viver avivamento de qualquer jeito. Não, Senhor, lava-nos, Senhor. Lava-nos, Deus da glória. Limpa a nossa visão, limpa o nosso coração. Desperta verdadeiramente a tua igreja, Pai. Oh Deus da glória, limpa-nos, Senhor, batiza-nos com fogo, Pai, faz de novo, Senhor, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos traz visão, Senhor. Muitos deixaram de crer porque não estão vendo, Pai, mas a visão é espiritual, Deus, é crer, Senhor, naquilo que nós não estamos vendo, Pai, é crer no sobrenatural, é acreditar que amanhã vai ser melhor, que eles virão, Senhor, é acreditar que como o Senhor nos transformou, Pai, vai transformar nossos irmãos, vai transformar nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que virão a este lugar. Oh Deus da glória, é acreditar, Pai, que o nosso irmão, Pai, aleluia, Deus da glória, vai ser usado neste lugar. Vem com a tua glória, Senhor. Não vamos deixar, Pai, que o império babilônico nos roube da tua presença, Deus da glória. Não vamos deixar, Senhor, que os sírios nos domine, Pai. Não, Senhor, o inimigo das nossas almas não vão nos dominar, Pai. O mundo que já está em pecado, Senhor, oh Deus da glória, que tem vivido um momento difícil, não vai contaminar, não vai mudar nossa identidade, Pai. Esperaremos no Senhor. Vamos profetizar no cenário, por mais difícil que ele esteja. Senhor, tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Deus.
Vamos profetizar vida, Pai, ressurreição, restauração neste lugar, fogo de Deus, poder de Deus, glória de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, mas nós cremos na Tua palavra, Senhor. Se é para lavar, Senhor, vamos lavar nossas vestes. Se é para limpar nossas mãos, colocamos à disposição do Senhor. Se é, Senhor, o falar, oh Deus da glória, usamos como Isaías, toca nos nossos lábios, toca na nossa língua, transforma, Senhor, o nosso falar, Pai da glória. Se é os olhos, Senhor, que está com escama por causa do pecado, faz como o Senhor fez com Paulo, Senhor, uma vez que era Saulo, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, passa com o Teu sangue sobre o nosso sangue, tira com toda a contaminação deste mundo, Pai, toda incredulidade, oh Deus, toda obra maligna, Senhor, todas as vezes que fizemos alianças erradas, nos lava, Senhor, nos restaura, Deus, nos transforma, Senhor, mas queremos ver a Tua glória, Pai, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te damos honra e glória. Ei, Deus Santo. Foi o Senhor que nos levou, Pai. Alguns vales foi nós entramos mesmo pelo pecado, pelo erro. Mas alguns vales, Senhor, terríveis, foi o Senhor que nos levou, então Tua mão nos sustentará, oh glória. Trazemos aprendizado para nossas vidas que não há impossível para o Senhor. Se o Senhor fez aquele exército viver, por que o Senhor não pode mudar a minha história? Por que o Senhor não pode mudar a história do meu irmão? Oh Deus da glória, o que nos cabe é crer, Senhor. Tem faltado, Senhor, fé, restaure nós, Pai. Pode faltar tudo, Deus, mas não deixa faltar a fé, Senhor. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a fala, pode faltar, Senhor, oh Deus, tantas coisas, mas não deixa me faltar a fé, Deus. Não deixa me faltar a fé que há um Deus, que há um céu, que vai dar certo, Pai. Não deixa faltar a fé que o Senhor está comigo. Senhor, quando eu achar que o Senhor não está, acabou, Deus. Quando nós acharmos que o Senhor não está, acabou, Senhor. Não deixa, Deus. Não deixa esse homem sem fé, Pai. Não deixa essa mulher sem fé, Pai. O Deus que usou a criança ontem para orar por mim, Senhor, e eu amanhecer curado, é o mesmo Deus que pode me tirar dessa situação ao qual eu me encontro. O Deus, aleluias, que me tirou da bebida, das drogas, que me tirou de uma vida errada, é o mesmo Deus que pode tirar o meu irmão, o filho da minha irmã, esse homem, essa mulher, oh, aleluias, oh, Pai, é o mesmo Deus que pode pegar aquele homem lá na macumba e trazer para a tua casa, Pai. O Senhor fez isso com Abraão. Seus pais adoravam outros deuses, aquele menino era consagrado a outros deuses, mas o Senhor trouxe para a tua presença, porque o Senhor é o Deus do impossível. Em você, aleluia, desperte para isso, esse teu problema, essa dificuldade. Tu tem um Deus que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível.
Ele só quer que você continue crendo. O que é que tem faltado? O que é que você tem buscado? Ei, Deus te convida a você refletir se um momento você, aleluia, não pôs dúvida no teu coração. Se arrependa agora, porque o Deus que mudou a vida desses homens quer mudar a tua. O Deus que pôs esse exército de pé, oh, aleluia, foi um exército. Será se Ele não pode colocar você de pé? Será se Ele não pode soprar sobre você o seu Espírito? Ele só quer que você se posicione. É agora, é prostrado, é falando: Senhor, eu estava como esses ossos, eu estava sequíssimo, Senhor. O medo me dominou, o desespero, não tenho problema em falar o pecado. Oh Deus, as minhas vontades, minha vaidade, tantas coisas me corromperam, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Sopra de novo o teu Espírito, Pai. Vem, Espírito Santo, nos possui com a tua glória. Oh Deus Santo, 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 vem, faz de novo, Senhor. Traz, Senhor, a glória da segunda casa a este lugar. Traz o desejo de te adorar. Traz, Senhor, a sede de viver um avivamento de dentro para fora. Um avivamento de santidade, de verdade, de busca, de entrega. Um avivamento, Senhor, Deus da glória. Que todos, Senhor, vão ver aqueles que estão lá fora, como foi lá atrás, Pai. Viram o avivamento, viram aquele povo ser tomado, Senhor. O mesmo aconteça conosco, Pai. Que eles possam ver com os seus olhos o avivamento da igreja, Deus da glória. Nos prostramos, Pai. Nos prostramos, Senhor, nos arrependemos, Pai. Todas as vezes que pecamos contra o Senhor, até, Senhor, os pecados o qual não vem na nossa mente agora, nos perdoa, Pai. Perdoa os pecados da nossa família, dos nossos filhos. Perdoa, Senhor, todas as vezes que pecamos contra o Senhor, todas as vezes que deixamos de crer na promessa, Senhor, por causa dos vales da vida. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus é bom.